né, aqui ficando aí as 7 éguas para o comentário, né? Dessas 7 éguas aqui a gente tem os grupos, né, desde o início chamando a atenção as 2 éguas da cabeceira, que são as 2 éguas de gesto um pouco mais próximo. Depois a gente tem aqui a terceira e a quarta égua, e a terceira, quarta e quinta, né, que são éguas de diagrama próximos, pecando um pouco no movimento, mas nesse mesmo grupo aqui da distribuição de apoio um pouco mais à frente. Depois a gente tem, né, a sexta e a sétima égua, está invertido aí, passa por dia na frente para nós. Passa por diante, isso. Que são as 2 éguas que já pecaram um pouco, né, na qualidade do gesto. A égua à frente, a gente vê que é a égua que passa um pouquinho, né, no jarrete, a de trás também tem esse senão e prejudica um pouco na chegada da mão. Então a tordilha ainda tem a mão um pouco mais semicircular, ainda está um pouco mais reunida. Então quando a gente reúne a toada, a gente sente um conforto ainda maior, né, pela distribuição dos apoios, e a estabilidade de tronco ainda um pouquinho melhor quando comparado com a égua da 7ª colocação, justamente pela reunião, pelo ajuste, pela chegada da mão um pouco mais semicircular ao solo. Então a gente ainda sente essa comodidade um pouco melhor na égua de 6º quando comparado com a de 7º, por isso a opção. Entre a quinta e a sexta égua, aqui, né, a gente tem uma que passa na flexão do joelho nos anteriores e a outra que passa na flexão do jarrete nos posteriores. Mas a opção, né, ainda da égua hoje à frente, da perna um pouco mais engajada, o tronco mais estável e a atitude está um pouco mais à vontade, né? A égua de trás, a gente vê que em alguns momentos ela tende a projetar o peso um pouco mais para frente, né? E o que a gente deseja é o contrário. É o que a égua da 5ª colocação faz, que é deslocar o peso um pouquinho mais para trás, ou seja, as pernas engajar um pouco mais, que a frente fica mais leve, né? Então dá uma condução ainda melhor, por isso a opção da tordilha da 5ª colocação. Entre a castanha e a tordilha, aqui tem um senão da égua castanha, né, que até a égua de trás suplanta, que é o movimento de mão visto por frente. Né? O senão da égua castanha é que ela abre bem a base, né? E isso prejudica bem, né, na apresentação. A égua de trás, nesse ponto, ela suplanta, mas a égua à frente, mais reunida, perna mais potente que a égua de trás, diagrama mais bem distribuído, tronco mais estável, visto de perfil, a mão é um pouquinho mais discreta na flexão, e na montada, aí sim a gente vê uma diferença já um pouco maior. A égua castanha é bem macia quando a gente monta, né, em virtude do trabalho da perna um pouco mais engajado, do tronco ainda mais estável, por isso a opção. Entre a terceira e a quarta, aqui todas as 2 têm o senão visto por frente, a de terceiro ainda menos, mas a gente já vê uma diferença bem grande aqui, né, quanto à distribuição. Então a égua à frente ainda mais dissociada, perna mais engajada quando comparado com a égua da 4ª colocação, a frente ainda mais bem sustentada, ou seja, ela a gente vê nitidamente que desloca mais o peso para o posterior. E aí quando a gente monta, aí sim, né, a gente vê a diferença. Então a égua da 3ª colocação muito macia, muito ajustada, está leve, está na mão, frente mais bem sustentada e perna com mais potência, com mais impulsão, por isso a opção dela frente. Entre a de segunda e de terceira, aqui, né, como eu falei, o grupo das 2 éguas da cabeceira chamou a atenção, porque a de segundo tem o diagrama tão bom quanto a égua de trás, com o movimento mais coordenado, olhando por frente, ainda mais corrigida, né, tem uma liberdade maior de movimento de anterior, ou seja, a mão de esquerda semicírculo, até a égua de trás melhorou durante a prova. Né, nas primeiras voltas, a gente viu ela precisando flexionar mais o joelho, ou seja, a mão já estava, né, com o voo um pouquinho mais reto do casco. Ela foi melhorando, né, já foi rolando mais esse movimento, chegou à fase final com a descrição de semicírculo mais evidente. Mas ainda a opção da Alazan se faz pela coordenação, pela correção visto por frente e pela estabilidade na região dos ombros, na região dos espadas, por isso a opção. E entre a primeira e a segunda égua, aí sem dúvida, que a de primeiro chamou a atenção, né, dentre essas 8 éguas durante todo o campeonato, pela dissociação, né, e na montada confirma, é a égua de melhor dissociação do campeonato, de melhor qualidade, né, de coordenação de movimentação, mas sem dúvida, o grande, né, cartão de visita, o chama atenção dessa égua é a dissociação, é a qualidade da montada. Na saída, na transição, a gente já sente essa diferença. Quando aproxima, né, a gente escuta o barulho, é diferente das demais. Então, pela distribuição, pelo movimento da perna engajada, pela frente bem sustentada, pela qualidade da apresentação, chamou a atenção a primeira égua, por isso a opção dela frente. Pode parar? Parabéns, apresentadores, parabéns para Pedro.